Imagine um império tão vasto que seus domínios se estendiam das brumosas florestas da Britânia aos desertos escaldantes da Arábia, das margens do Reno ao fértil vale do Nilo. Por mais de um século, a Pax Romana havia reinado, mas um homem, nascido em terras distantes, não se contentaria com a mera manutenção da paz. Ele ansiava por mais, por terras inexploradas, por glória eterna. Seu nome era Marco Ulpio Trajano, e ele se tornaria o imperador sob cujo comando as legiões de Roma marchariam mais longe do que nunca antes, selando para sempre seu título, o último conquistador de Roma. Prepare-se para testemunhar a história de um guerreiro implacável, de um líder visionário e de um homem cuja ambição inscreveu o nome de Roma no mapa do mundo em sua extensão máxima, um legado de poder e conquista que jamais seria igualado. O ano era 53 d.C. e na próspera colônia romana de Itálica, na província da Hispânia Bética, a moderna Andaluzia na Espanha, nasceu Marco Ulpio Trajano. Sua origem era notável para um futuro imperador de Roma. Por séculos, o poder imperial havia sido firmemente mantido por linhagens itálicas ou por indivíduos oriundos das províncias mais romanizadas da Gália e da Germânia. Trajano representava uma nova onda, a ascensão de líderes provinciais que haviam provado seu valor no serviço militar e na administração do vasto império. Sua família não era da antiga nobreza romana, mas sim uma linhagem de colonos romanos que haviam prosperado na Espanha, fornecendo soldados e oficiais para as legiões. Essa origem estrangeira seria, paradoxalmente, uma das chaves de seu sucesso, pois ele não estava preso às facções e intrigas da velha aristocracia romana. Desde cedo, Trajano demonstrou uma aptidão natural para a vida militar. Seguindo os passos de seu pai, Marco Ulpio Trajano, um distinto general que servira sob Vespasiano, o jovem Trajano ingressou nas legiões, galgando as fileiras com mérito e bravura. Sua carreira militar o levou a servir em algumas das fronteiras mais turbulentas do Império, incluindo a Germânia Superior e a Síria. Nessas campanhas, ele não apenas aprendeu a arte da guerra, mas também desenvolveu uma profunda compreensão das necessidades e dos desafios das províncias romanas e de suas legiões. Ele era um soldado entre soldados, compartilhando suas dificuldades, ganhando seu respeito e construindo uma base de lealdade que o serviria bem em sua ascensão ao poder. Sua reputação como um oficial competente, justo e respeitado cresceu constantemente. Ele era conhecido por sua disciplina rigorosa, mas também por sua preocupação com o bem-estar de seus homens. Trajano não hesitava em liderar suas tropas na linha de frente, compartilhando os perigos e as privações da campanha. Essa liderança, pelo exemplo, lhe rendeu a admiração e a devoção de seus legionários, um ativo inestimável em um império onde o poder militar frequentemente ditava o destino dos imperadores. Os anos de serviço militar de Trajano coincidiram com um período de instabilidade política em Roma. O reinado de Domiciano, 81-96 a.C., terminou em assassinato, mergulhando o império em uma breve crise de sucessão. O idoso e sem herdeiro Nerva foi elevado ao trono em 96 d.C., reconhecendo a necessidade de um sucessor forte e capaz para garantir a estabilidade do império. Seus olhos se voltaram para Trajano, cuja reputação militar e administrativa era impecável. Em um ato audacioso e sem precedentes, Nerva adotou formalmente Trajano como seu filho e herdeiro em 97 d.C., elevando um hispânico ao mais alto escalão do poder romano. Essa decisão marcou uma nova era para Roma.
onde o mérito e a capacidade superavam o nascimento e a tradição, e preparou o cenário para o reinado de um dos seus maiores imperadores. A decisão de Nerva de adotar Trajano em outubro de 97 d.C. foi um golpe de mestre político, mas também um reconhecimento genuíno do mérito. Nerva, um homem idoso e sem filhos, havia herdado um império instável após o tirânico reinado de Domiciano. Sua própria popularidade era frágil, e o apoio do exército, crucial para qualquer imperador, era incerto. Ao escolher Marco Ulpio Trajano, um general respeitado e amado pelas legiões, Nerva não apenas garantiu sua própria segurança e a legitimidade de seu trono, mas também acenou com um futuro de estabilidade para Roma. A adoção foi recebida com alívio e aclamação tanto pelo Senado quanto pelo exército, um raro momento de unanimidade na política romana. Quando Nerva faleceu pacificamente em janeiro de 98 d.C., apenas 3 meses após a adoção, a transição de poder foi notavelmente suave. Trajano estava na Germânia, comandando suas legiões na fronteira do Reno, quando recebeu a notícia de sua ascensão ao trono. Sua primeira decisão, e uma que demonstraria sua sabedoria política e sua confiança, foi não apressar seu retorno a Roma. Em vez disso, ele permaneceu nas fronteiras por mais de 1 ano, consolidando as defesas, inspecionando as tropas e garantindo a paz nas províncias do Danúbio e do Reno. Essa atitude contrastava fortemente com a pressa de imperadores anteriores que temiam conspirações e ansiavam pelo luxo da capital. A calma de Trajano transmitiu uma mensagem clara: ele estava no controle, e sua prioridade era o bem-estar do império, não a ostentação do poder. Durante esse período crucial de 1 ano e meio fora da capital, Trajano governou por correspondência, emitindo decretos e tomando decisões importantes que solidificaram sua posição. Ele agiu com justiça e pragmatismo, punindo os delatores do regime de Domiciano e devolvendo terras confiscadas, o que lhe rendeu grande popularidade entre o povo e o Senado. Sua abordagem era direta e eficiente, sem o formalismo excessivo que por vezes paralisava a burocracia imperial. Ele se comunicava abertamente com o Senado, tratando-os com respeito e buscando sua colaboração, o que restaurou a dignidade daquela antiga instituição tão maltratada por seus predecessores. Quando finalmente Trajano fez sua entrada triunfal em Roma em 99 d.C., ele o fez de forma humilde, a pé, sem a pompa exagerada que outros imperadores exibiam. Essa simplicidade, combinada com sua estatura imponente e sua aura de guerreiro experiente, conquistou o coração do povo romano. Eles o viram como um líder acessível, um imperador soldado que compreendia as realidades do império. O Senado, por sua vez, estava tão impressionado com sua modéstia e sua dedicação ao serviço que lhe concedeu o título honorífico de Optimus Princeps, o melhor príncipe. Este título, que Trajano valorizava acima de todas as suas outras honrarias, não era apenas um elogio, era o reconhecimento de que ele encarnava o ideal de governante, alguém que colocava os interesses de Roma acima dos seus próprios. A chegada de Trajano ao poder marcou o início de uma das épocas mais prósperas e expansivas da história romana. Ele trouxe não apenas um novo sangue para a linhagem imperial, mas também uma nova ética de serviço e uma visão clara para o futuro do império. Sua ascensão foi um testemunho de que, mesmo em uma sociedade com profundas raízes na tradição, o mérito e a capacidade de liderança podiam de fato prevalecer, lançando as bases para a era de ouro que estava por vir. Ao finalmente pisar em Roma em 99 d.C., Trajano não chegou como um tirano vitorioso ou um déspota pomposo, mas como um imperador cidadão. Sua entrada modesta, a pé, entre aclamações genuínas do povo e do Senado, marcou o tom de seu governo. Era um contraste gritante com os excessos e a paranoia de imperadores como Nero ou Domiciano.
que haviam tratado o Senado com desprezo e o povo com indiferença ou crueldade. Trajano, com sua estatura imponente e uma aura de dignidade e pragmatismo, rapidamente conquistou a confiança de todos. Ele compreendia que a estabilidade do império dependia de uma relação harmoniosa entre o imperador, a elite senatorial e o povo. Uma de suas primeiras e mais significativas ações foi restabelecer uma relação de respeito mútuo com o Senado. Diferente de seus predecessores, que viam o Senado como uma ameaça ou um mero carimbo para suas decisões, Trajano o tratava como um parceiro na governança. Ele consultava os senadores, buscava seus conselhos e, crucialmente, permitia-lhes exercer suas prerrogativas sem medo de retaliação. Essa política de cooperação não era apenas um gesto simbólico, era um pilar fundamental para a restauração da confiança e da legitimidade imperial. A concessão do título de Optimus Princeps, o melhor príncipe, pelo próprio Senado, não foi uma bajulação vazia, mas um reconhecimento sincero de um governante que valorizava a lei, a ordem e a tradição republicana, mesmo exercendo o poder absoluto. Além de sua postura em relação ao Senado, Trajano demonstrou uma profunda preocupação com o bem-estar do povo romano. Ele sabia que um império forte era construído sobre uma população estável e próspera. Uma das iniciativas mais louváveis de seu reinado foi a criação do programa Alimenta, um sistema de auxílio social inovador para a época. Este programa envolvia o fornecimento de fundos ou terras a proprietários rurais em toda a Itália. Em troca, esses proprietários usavam os juros desses empréstimos para sustentar crianças órfãs e carentes, especialmente nas pequenas cidades e áreas rurais. Era uma forma de garantir que as futuras gerações tivessem nutrição e oportunidades, combatendo a pobreza e o despovoamento nas comunidades itálicas. O Alimenta não era apenas caridade, era um investimento estratégico no capital humano do Império, garantindo uma base saudável de cidadãos e futuros soldados. Essa iniciativa demonstrou a visão grandiosa de Trajano, que ia muito além da mera conquista militar. Ele entendia que a força de Roma residia tanto em suas legiões quanto na saúde e na felicidade de seu povo. Ao combinar uma administração justa com programas sociais eficazes, Trajano não apenas estabilizou o império, mas o revitalizou, preparando o terreno para a era de ouro que viria a definir seu reinado. Ele era um líder que governava com a cabeça e o coração, combinando a astúcia de um guerreiro com a compaixão de um estadista. A visão de Trajano para Roma ia muito além de uma boa administração e programas sociais. Ele era um homem de grandes ambições, não apenas no campo de batalha, mas também na arquitetura e na engenharia. Roma, a eterna cidade, já era um espetáculo de magnificência, mas Trajano a viu como uma tela para aprimorar, para exibir o poder e a glória do império em seu auge. Suas obras públicas foram monumentais, não só em escala, mas em sua audácia e engenhosidade, consolidando um legado que falava de prosperidade e conquista. A joia da coroa de seus projetos foi, sem dúvida, o Fórum de Trajano. Este colossal complexo arquitetônico não era apenas um espaço público, era uma declaração de poder e uma homenagem à sua maior conquista até então, a subjugação da Dácia. Para construir o Fórum, Trajano empreendeu uma das mais audaciosas façanhas de engenharia da antiguidade. Ele ordenou a remoção de uma enorme colina de pedra que conectava o Capitólio e o Quirinal, uma obra de terraplanagem que rivalizava com a construção de pirâmides. No espaço criado, ele ergueu um conjunto deslumbrante de basílicas, bibliotecas, uma grega e outra latina, um mercado vibrante. E no centro de tudo, a imponente coluna de Trajano. O arquiteto-chefe por trás dessa maravilha era o genial Apolodoro de Damasco, cujas habilidades transformaram a visão de Trajano em realidade de pedra.
A coluna de Trajano em si é uma obra de arte e um documento histórico inestimável. Elevando-se a mais de 30 metros de altura, sua superfície é envolta por um friso espiralado esculpido que narra em detalhes as duas guerras dácias. Cada cena, cada soldado, cada máquina de cerco foi meticulosamente retratada, servindo como um testemunho visual das campanhas militares do imperador. Era tanto um memorial triunfal quanto uma ferramenta de propaganda, lembrando a todos o preço e a glória da conquista da Dácia. A coluna também abrigava, na base, a tumba de Trajano e de sua esposa, Plotina, um privilégio sem precedentes para um imperador ser enterrado dentro dos limites sagrados do Pomerium de Roma. Além do Fórum, Trajano investiu pesadamente na infraestrutura do império. Ele mandou construir e reformar estradas e pontes por toda a Itália e nas províncias, facilitando o comércio, a comunicação e o movimento das legiões. Portos foram melhorados como o de Ostia e Civitavecchia, para garantir o fluxo constante de grãos e mercadorias que alimentavam a vasta população de Roma e suas guarnições militares. Aquedutos foram reparados e novos construídos, assegurando o abastecimento de água potável para as cidades. Cada uma dessas obras não era apenas um projeto de engenharia, era um investimento na prosperidade e na coesão do império, uma manifestação física da Pax Romana que ele cultivava. Essas construções refletiam a grandiosidade da visão de Trajano. Ele não era um imperador que se contentava em manter o status quo. Ele buscava expandir não apenas as fronteiras, mas também a própria ideia do que Roma poderia ser. Suas obras públicas eram um testemunho duradouro de sua dedicação ao império e de sua crença inabalável no futuro de Roma, solidificando seu status como um dos maiores construtores da história romana. Ainda que Trajano tivesse se dedicado à administração e à reconstrução de Roma, sua alma de guerreiro ansiava por novas conquistas. O Império Romano, sob seus predecessores, havia adotado uma política de contenção, evitando conflitos caros e expansão arriscada. No entanto, na fronteira nordeste, além do rio Danúbio, espreitava um reino que representava tanto uma ameaça persistente quanto uma tentadora recompensa: a Dácia. Liderada por seu astuto e corajoso rei Decébalo, a Dácia não era apenas um vizinho problemático que realizava incursões esporádicas. Era uma potência regional bem organizada, com um exército formidável e, crucialmente, vastas e ricas minas de ouro. O próprio Domiciano havia pago tributos a Decébalo para manter a paz, uma humilhação para o orgulho romano. Trajano não toleraria tal afronta. Em 101 d.C., Trajano, pessoalmente, liderou suas legiões para a Dácia, iniciando a Primeira Guerra Dácia. Não era uma campanha fácil. Os dácios, guerreiros ferozes, conheciam seu terreno. Montanhas densamente arborizadas, vales profundos e fortalezas de difícil acesso. As legiões romanas, acostumadas a manobrar em terrenos abertos, tiveram que se adaptar à guerra de guerrilha e ao combate em florestas. Trajano, no entanto, era um líder à altura do desafio. Sua capacidade de inspirar seus homens, sua expertise tática e a engenharia militar romana se provaram decisivas. Os romanos construíram pontes, estradas e fortificações em tempo recorde, superando os obstáculos naturais e as defesas dácias. A legendária ponte de Trajano sobre o Danúbio, uma maravilha da engenharia com mais de 1 quilômetro de extensão, foi um testemunho da determinação romana e da habilidade de Apolodoro de Damasco, permitindo o fluxo contínuo de suprimentos e tropas. A campanha foi brutal. Ambas as partes lutaram com ferocidade. As legiões romanas, com sua disciplina e máquinas de cerco, avançaram sobre as fortalezas de Decébalo, incluindo sua capital, Sarmizegetusa Régia.
A resistência dácia foi desesperada, mas a superioridade tática e numérica romana era avassaladora. Trajano não demonstrava hesitação. Ele forçava cada passo, exigindo o máximo de seus soldados e de si mesmo. Sua presença constante na linha de frente, compartilhando os mesmos perigos de seus homens, reforçava sua autoridade e mantinha o moral elevado, mesmo em face de perdas consideráveis. A guerra culminou em uma série de batalhas sangrentas. A resiliência de Decébalo era notável, mas Trajano era implacável. Em 102 d.C., os dácios foram forçados a capitular. Decébalo aceitou um tratado de paz que o obrigava a demolir suas fortalezas, entregar prisioneiros e renunciar a algumas de suas terras. Para Roma, foi uma vitória significativa, restaurando o prestígio e a segurança das fronteiras do Danúbio. No entanto, para Trajano era apenas o começo. Ele sabia que a paz era frágil e que a Dácia, enquanto Decébalo reinasse, permaneceria uma ameaça latente. A verdadeira conquista, aquela que encheria os cofres de Roma e cimentaria seu legado, ainda estava por vir. A paz com a Dácia, imposta por Roma, revelou-se tão frágil quanto o esperado. Decébalo, o rei dácio, era um líder orgulhoso e astuto. Ele havia aceito os termos do Tratado de 102 d.C. apenas para ganhar tempo, reconstruindo suas defesas e buscando novas alianças, inclusive com outros povos bárbaros. Para Trajano, a violação do tratado por Decébalo era uma afronta inaceitável, uma ameaça direta à estabilidade das fronteiras romanas e ao prestígio imperial. A guerra, para ele, não era apenas uma questão de segurança, mas de demonstrar a supremacia romana. Em 105 d.C., Trajano marchou novamente para a Dácia, dando início à Segunda Guerra Dácia, uma campanha que seria ainda mais decisiva e brutal do que a primeira. Desta vez, a determinação de Trajano era absoluta. A Dácia seria não apenas subjugada, mas anexada ao Império Romano. As legiões, temperadas pela experiência da Primeira Guerra, avançaram com uma ferocidade implacável. A engenharia romana, sob a supervisão do gênio Apolodoro de Damasco, novamente brilhou. A já impressionante ponte de Trajano, sobre o Danúbio, servia como uma artéria vital para as tropas e suprimentos. Fortalezas dácias foram sistematicamente cercadas e destruídas, uma por uma. O combate foi incessante e sangrento, com os dácios lutando com bravura desesperada para defender sua pátria. Imagens na coluna de Trajano retratam a ferocidade de ambos os lados, com cenas de combate brutal, sacrifícios dácios e a implacabilidade das legiões romanas. A campanha culminou com o cerco final à capital dácia, Sarmizegetusa Regia. Os dácios resistiram com tudo que tinham, mas a máquina de guerra romana era imparável. Após um cerco prolongado e batalhas sangrentas, a cidade caiu. Decébalo, vendo seu reino destruído e para não ser capturado e arrastado em triunfo por Roma, escolheu a morte. Ele cometeu suicídio, cortando a própria garganta, um ato de dignidade final que impressionou até mesmo seus inimigos. Sua cabeça, no entanto, foi levada a Trajano e depois exposta em Roma, simbolizando o fim da resistência dácia. A conquista da Dácia foi um triunfo sem precedentes para Roma. As terras dácias, agora uma nova província, eram incrivelmente ricas, especialmente em minas de ouro. Os tesouros capturados de Decébalo, combinados com a vasta produção de ouro das minas dácias, inundaram os cofres de Roma, injetando uma riqueza colossal na economia do império. Essa afluência de recursos permitiu a Trajano financiar suas ambiciosas obras públicas em Roma, incluindo o grandioso Fórum de Trajano, e sustentar a vasta máquina militar de Roma. A riqueza da Dácia se tornou o motor financeiro da Era de Ouro de Trajano. Para comemorar essa conquista monumental, Trajano ergueu a já mencionada Coluna de Trajano em Roma. Ela não era apenas um monumento, era a testemunha de pedra da anexação da Dácia.
um relato visual detalhado de cada fase das duas guerras. Através de seus relevos meticulosamente esculpidos, a coluna eternizou os sacrifícios e a glória das legiões romanas e a determinação de seu imperador. A Dácia, com suas riquezas, seu povo subjugado e seu rei caído, tornou-se o maior troféu de Trajano, solidificando seu status como Optimus Princeps e o último conquistador de Roma, um imperador que levou o império aos seus limites territoriais e de poder. Com a Dácia firmemente anexada e suas vastas riquezas fluindo para Roma, o reinado de Trajano atingiu um período de esplendor sem precedentes. O Império Romano, sob sua liderança, alcançou sua maior extensão territorial, estendendo-se por 3 continentes, Europa, África e Ásia, e abraçando uma tapeçaria de culturas, povos e paisagens. A conquista da Dácia não foi apenas um golpe militar. Foi um ato que redefiniu os limites do poder romano e inaugurou uma era de prosperidade material alimentada pelo ouro dácio. Esse período é frequentemente considerado o apogeu da Pax Romana, um tempo de relativa paz e estabilidade que se estendeu por quase um século, mas que sob Trajano alcançou sua expressão mais grandiosa. Trajano não era apenas um conquistador, ele era um administrador meticuloso. Após as campanhas militares, ele dedicou-se com afinco à organização e romanização das novas províncias, bem como à melhoria da governança nas já existentes. A Dácia, agora província romana, foi rapidamente integrada ao sistema imperial, com a construção de novas cidades, estradas e o estabelecimento de uma administração eficiente que garantia a exploração das minas e a coleta de impostos. Ele compreendia que a durabilidade do império dependia da eficácia com que suas províncias eram geridas, garantindo a lealdade e a produtividade das populações subjugadas. A vasta rede de estradas romanas, já impressionante, foi expandida e aperfeiçoada sob Trajano. Essas vias pavimentadas não eram apenas para o tráfego de legiões, eram artérias vitais para o comércio e a comunicação, conectando cidades distantes, facilitando o transporte de bens e ideias. Navios romanos singravam o Mediterrâneo, o Mar Negro e o Atlântico, carregando grãos do Egito, azeite da Espanha, vinho da Gália e mercadorias exóticas do Oriente. Essa infraestrutura robusta garantiu que Roma, a capital, fosse continuamente abastecida e que as províncias prosperassem sob o domínio romano. Além disso, Trajano era conhecido por sua justiça e equidade na administração provincial. Ele enviava governadores competentes e honestos, e a corrupção, um flagelo em outros reinados, era combatida com rigor. A correspondência entre Trajano e Plínio, o jovem, governador da Bitínia e Ponto, é um testemunho vívido da atenção do imperador aos detalhes da administração provincial, desde o abastecimento de água de Nicomédia até a perseguição de cristãos. Essa governança justa e a estabilidade que ela proporcionava encorajaram a lealdade e a integração das províncias, que viam em Roma uma fonte de ordem e prosperidade, em vez de apenas um opressor. O Império sob Trajano era um colosso de poder militar e organização civil, um modelo de como um vasto território poderia ser unificado e governado com eficácia. A figura de Trajano, nesse período de apogeu, transcendeu a imagem do mero governante. Ele se tornou o epítome do Optimus Princeps, o ideal de imperador romano. A honraria concedida pelo Senado não era apenas um título, mas um reflexo da admiração e do respeito que ele inspirava. Sua popularidade entre o povo era imensa, cultivada não só por suas conquistas e obras públicas, mas por sua acessibilidade e por sua adesão às virtudes romanas tradicionais de pietas, dever, gravitas, dignidade, severitas, rigor e frugalitas, moderação.
Trajano vivia de forma relativamente modesta para um imperador e se engajava em atividades que o conectavam diretamente com o povo, como participar de jogos e festivais. No campo da segurança interna, a Pax Romana de Trajano era robusta. As fronteiras do Império, estendendo-se do Muro de Adriano, na Britânia, passando pelas defesas do Reno e do Danúbio, até as fortificações no Oriente Médio, eram patrulhadas por legiões bem treinadas e disciplinadas. Os poucos focos de rebelião ou incursão eram rapidamente e decisivamente suprimidos. Essa segurança permitia que o comércio florescesse, as cidades crescessem e a cultura romana se difundisse, levando a uma era de intercâmbio e sincretismo cultural sem precedentes. A vida nos centros urbanos florescia, com anfiteatros, termas e mercados que eram centros de vida social e econômica. Além da segurança física, Trajano cultivava uma política de tolerância religiosa e cultural dentro dos limites da lei romana, o que contribuía para a estabilidade. Ele não era conhecido por perseguições sistemáticas a grupos religiosos, como alguns de seus predecessores. Sua preocupação primária era a ordem pública e a lealdade ao Estado. Essa abordagem pragmática permitia que as diversas populações do Império coexistissem e prosperassem sob o domínio de Roma, contribuindo para a riqueza e a diversidade cultural do Império em sua máxima extensão. O reinado de Trajano representou o ponto culminante do expansionismo romano. Ele foi o último imperador a adicionar grandes extensões de território ao Império e o único a fazê-lo em uma escala tão massiva na Dácia. Embora Roma continuasse a ser uma potência por muitos séculos, as conquistas de Trajano estabeleceram as fronteiras que marcariam o Império em seu auge, um legado de poder e glória que nenhum de seus sucessores conseguiria igualar ou expandir. Ele não apenas governou um império vasto, ele o fez florescer, provando que a grandeza de Roma não era apenas uma questão de força militar, mas de visão, administração e uma liderança que inspirava tanto respeito quanto admiração. Com a Dácia firmemente sob o controle romano e a prosperidade fluindo para o Império, Trajano, o Optimus Princeps, voltou seu olhar para o Oriente, para as ricas e turbulentas terras da Mesopotâmia, para um imperador que já havia levado Roma à sua maior extensão territorial no Ocidente. Restava apenas um grande desafio a ser superado, um legado a ser igualado: o de Alexandre, o Grande. A Pártia, o poderoso império rival de Roma no leste, era uma fonte constante de intriga e, por vezes, de conflito. Seus reis contestavam a influência romana sobre a Armênia, um reino tampão crucial, e representavam a última grande potência que ousava desafiar a hegemonia de Roma. Em 113 d.C., Trajano, já na casa dos 60 anos, mas com a mesma energia de um jovem general, iniciou aquela que seria sua última e mais ambiciosa campanha militar. Ele partiu de Roma, atravessou o Mar Egeu e, com um exército maciço, dirigiu-se para o leste. Seu objetivo declarado era restaurar a ordem na Armênia e subjugar a Partia. Contudo, historiadores antigos e modernos sugerem que a motivação de Trajano ia muito além da estabilidade fronteiriça. Havia um brilho em seus olhos que falava de um desejo de glória sem precedentes, de uma busca por um limite geográfico que Roma jamais havia tocado. Ele sonhava em emular Alexandre, em alcançar as margens do Golfo Pérsico e talvez até as distantes terras da Índia, replicando o percurso do grande macedônio. A campanha começou com um sucesso avassalador. Trajano demonstrou seu gênio logístico ao movimentar um exército tão vasto por terrenos desafiadores. A Armênia foi rapidamente conquistada e anexada como província romana. Em seguida, suas legiões marcharam diretamente para a Mesopotâmia, o berço da civilização. As cidades-estados de Osroene e Adiabene, vassalos partas, caíram uma após a outra.
A estratégia de Trajano era brilhante. Ele usava a frota romana no rio Eufrates para apoiar o avanço terrestre, garantindo suprimentos e mobilidade. Cidades como Nisibis e Edessa foram tomadas e as legiões de Roma avançavam cada vez mais fundo em território parto, um feito que nenhum imperador romano antes dele havia realizado de forma tão decisiva. A rapidez e a escala de suas conquistas no início da campanha oriental foram impressionantes. Os partas, pegos de surpresa pela ferocidade e organização do ataque romano, recuaram, incapazes de montar uma defesa coesa. A ambição de Trajano parecia não ter limites, e as terras férteis da Mesopotâmia, com suas ricas cidades e rotas comerciais, prometiam adicionar ainda mais glória e riqueza ao império. Aquele era o auge de sua carreira militar, um momento em que a Roma de Trajano parecia capaz de conquistar qualquer coisa, desafiando até mesmo os maiores feitos da antiguidade. Avançando implacavelmente pela Mesopotâmia, Trajano alcançou e conquistou a capital parta, Quitésifonte, no final de 116 d.C. Era um feito militar extraordinário, uma humilhação profunda para o Império Parta e o ponto mais oriental que as legiões romanas já haviam atingido. As riquezas de Quitésifonte foram saqueadas, e a imagem do imperador romano, em seus 60 e poucos anos, desafiando a idade e o perigo, era de pura determinação. Atingindo o ápice de sua campanha, Trajano navegou até o Golfo Pérsico, um momento simbólico de grande triunfo. Diz a lenda que, ao observar os navios mercantes partindo para a Índia, ele teria lamentado ser velho demais para seguir os passos de Alexandre e conquistar aquelas terras distantes. No entanto, a vastidão das conquistas trouxe consigo desafios monumentais. Manter o controle sobre territórios tão distantes do coração de Roma e tão próximos ao centro de poder parto revelou-se uma tarefa quase impossível. As linhas de suprimento estavam esticadas ao limite, e a comunicação com Roma era lenta e precária. As populações locais, embora inicialmente passivas, logo se mostraram inquietas sob o domínio romano. O Império Parta, embora derrotado em campo aberto, não estava destruído. Eles adotaram táticas de guerrilha e lançaram contra-ataques, incitando revoltas em toda a Mesopotâmia. Enquanto Trajano se concentrava em consolidar suas conquistas mais a leste, rebeliões irromperam nas províncias recém-adquiridas. A cidade de Seleucia, na Mesopotâmia, que havia sido ocupada pelos romanos, se revoltou, exigindo uma repressão sangrenta. A Armênia, aparentemente pacificada, também se tornou um foco de resistência. O sonho de Alexandre começava a se transformar em um pesadelo logístico e de controle. A ambição de Trajano, que o havia levado tão longe, estava agora esbarrando nos limites práticos da capacidade de Roma de governar um império tão vasto. A saúde de Trajano, que havia suportado os rigores de tantas campanhas, começou a declinar sob o estresse e as dificuldades do clima oriental. Ele sofria de uma doença misteriosa, possivelmente um derrame ou edema que o deixava debilitado. A necessidade de consolidar os ganhos e de manter o império sob controle tornou-se premente. A campanha, que prometia ser o ápice de sua glória, estava agora se tornando um fardo pesado. Embora tivesse conquistado mais do que qualquer outro imperador antes dele, a realidade da manutenção de um império tão vasto e a crescente instabilidade interna começavam a minar seu grandioso projeto. A retirada se tornava uma necessidade. Enquanto Trajano estava ocupado com sua grandiosa campanha na Mesopotâmia, empurrando as fronteiras do Império Romano para seu ponto mais oriental, uma ameaça diferente e igualmente perigosa começou a fermentar nas províncias do leste. Não eram os exércitos partas em campo aberto, mas uma série de rebeliões judaicas que irromperam simultaneamente e com ferocidade surpreendente. Conhecida como a Guerra de Quitos, em referência a um dos líderes rebeldes, essa insurreição generalizada eclodiu em 115-117 d.C.
justamente no auge da expansão de Trajano, revelando a fragilidade do controle romano em regiões com populações ressentidas e culturas distintas. As comunidades judaicas da diáspora, espalhadas por todo o Mediterrâneo Oriental, nutriam um profundo sentimento de opressão sob o domínio romano. Após a destruição do Segundo Templo em Jerusalém e a repressão da Grande Revolta Judaica em 70 d.C., muitos judeus mantinham a esperança de uma futura libertação e a restauração de seu reino. A ausência de Trajano e de uma parte significativa das legiões mais experientes, deslocadas para a campanha na Partia, criou uma oportunidade que os líderes rebeldes não hesitaram em aproveitar. A chama da revolta se acendeu quase simultaneamente em várias províncias distantes: Cirenaica, Líbia, Chipre, Egito e, em menor grau, na própria Mesopotâmia recém-conquistada. A brutalidade da revolta pegou as guarnições romanas e as populações não judias de surpresa. Os rebeldes, com uma fúria acumulada por décadas de subjugação, atacaram cidades e vilarejos, massacrando romanos, gregos e outras etnias, destruindo templos e símbolos do poder imperial. Em Cirenaica, sob a liderança de um homem chamado Lucas, ou Andréas, os judeus devastaram a região, supostamente matando centenas de milhares de pessoas e causando tamanha destruição que a província levou anos para se recuperar. Em Chipre, a comunidade judaica, liderada por Artemion, tomou a capital Salamina, massacrando dezenas de milhares de habitantes e virtualmente despovoando a ilha de não-judeus. O Império Romano, em seu auge de expansão, estava agora lutando em múltiplas frentes, com as forças de Trajano esticadas ao limite no Oriente. As legiões que poderiam ter sido usadas para consolidar as novas conquistas na Mesopotâmia tiveram que ser desviadas para conter as revoltas internas. A magnitude e a ferocidade das rebeliões demonstravam que a Pax Romana, embora impressionante em sua extensão, não era universalmente aceita e que a paz imposta por Roma era, em muitos lugares, um verniz fino sobre um caldeirão de ressentimentos e anseios por liberdade. A notícia das revoltas chegou a Trajano em meio às suas próprias dificuldades na Mesopotâmia, acrescentando uma camada crítica de urgência e frustração às suas campanhas. O imperador, conhecido por sua implacabilidade quando se tratava de manter a ordem imperial, não hesitou em reagir com a força total que tinha disponível. Ele sabia que permitir que essas chamas de rebelião se espalhassem significaria a desintegração de seus ganhos no Oriente e uma ameaça à própria integridade do Império. A repressão foi swift e, como era típico de Roma, extraordinariamente brutal. As legiões romanas, incluindo unidades que foram retiradas da frente parta, foram enviadas para esmagar as insurreições. A liderança da contraofensiva coube a generais de confiança de Trajano, com destaque para Quinto Márcio Turbão, que foi encarregado de pacificar a Cirenaica e o Egito, e Lúcio Quieto, que seria mais tarde enviado à Mesopotâmia. As táticas romanas eram de retaliação maciça. Cidades rebeldes eram tomadas à força, populações inteiras eram massacradas ou escravizadas, e a infraestrutura dos locais envolvidos na revolta era sistematicamente destruída. Em Chipre, a repressão foi tão severa que a lei romana proibiu qualquer judeu de pisar na ilha sob pena de morte, e a comunidade judaica foi praticamente erradicada. No Egito, a metrópole de Alexandria e a região do delta do Nilo foram palcos de combates encarniçados, onde os focos de resistência judaica foram aniquilados. As baixas foram altíssimas de ambos os lados, mas as perdas judaicas foram catastróficas, contabilizadas em centenas de milhares. Apesar da vitória romana, as revoltas judaicas tiveram um custo significativo para o Império. Elas desviaram recursos e tropas preciosas que poderiam ter sido usadas para consolidar as conquistas na Mesopotâmia.
A manutenção da ordem e a reconstrução das províncias devastadas exigiram um esforço considerável do tesouro romano, que estava sendo esvaziado pelas prolongadas campanhas orientais. A Guerra de Quitos demonstrou que, mesmo no auge de seu poder sob Trajano, Roma não era imune a desafios internos e que a pacificação de vastos territórios com populações diversas era um fardo constante. Para Trajano, a repressão das revoltas foi um lembrete amargo de que o Império Romano, por mais vasto e poderoso que fosse, permanecia uma entidade complexa e muitas vezes frágil. A glória das conquistas no Oriente estava sendo ofuscada pela necessidade de lidar com a brutalidade da guerra civil e a complexidade de governar populações que se recusavam a aceitar o domínio romano. Ele havia empurrado Roma aos seus limites geográficos, mas essa expansão vinha acompanhada de um preço pesado, não apenas em termos de vida e recursos, mas no desgaste do próprio imperador. As conquistas espetaculares de Trajano no Oriente, que o levaram às margens do Golfo Pérsico e ao ápice da expansão territorial romana, vieram com um custo pessoal imenso. O imperador, já na casa dos 60 anos, não era mais tão jovem quanto nas campanhas da Dácia. Os rigores das longas marchas, o clima extenuante da Mesopotâmia, o estresse das constantes revoltas e a necessidade de manter um vasto império sob controle começaram a cobrar seu preço. A saúde de Trajano, que antes parecia inabalável, começou a declinar rapidamente em 117 d.C. Os primeiros sinais da doença foram alarmantes. Historiadores antigos relatam que Trajano sofreu de um derrame cerebral que o deixou parcialmente paralisado. Outros sugerem edema ou uma doença grave do sistema digestivo. O que quer que tenha sido, sua condição física o impedia de liderar as legiões do campo de batalha como ele sempre fizera. Para um homem cuja identidade estava tão intrinsecamente ligada à sua proeza militar e à sua presença na linha de frente, a incapacidade física deve ter sido um golpe devastador. Ele já não podia inspecionar as tropas a cavalo, nem liderar pessoalmente os ataques. A máquina de guerra romana, embora eficiente, precisava de seu comando direto e de sua inspiração. A doença do imperador coincidiu com a crescente instabilidade no Oriente. As revoltas judaicas, embora reprimidas, haviam drenado recursos. As campanhas contra os partas, embora inicialmente vitoriosas, mostravam-se insustentáveis a longo prazo. Manter um controle efetivo sobre a Mesopotâmia exigiria um número de tropas e um esforço logístico que o império, mesmo em seu auge, dificilmente conseguiria sustentar indefinidamente. A vasta extensão das novas províncias e as linhas de comunicação esticadas tornavam o domínio precário. Foi nesse contexto que Trajano foi forçado a tomar uma decisão amarga e sem precedentes: recuar de algumas de suas conquistas orientais. Ele compreendeu que, por mais grandiosas que fossem, as novas províncias da Mesopotâmia eram insustentáveis. A prioridade agora era a segurança e a coesão do império como um todo, não a expansão além dos limites práticos. Ele deixou Lúcio Quieto, um de seus generais mais leais e capazes, encarregado da Mesopotâmia recém-conquistada, com a tarefa de consolidar o que fosse possível. No entanto, a visão era clara. Era hora de Roma repensar seus limites. Essa retirada, embora estratégica, foi um reconhecimento tácito de que mesmo o Optimus Princeps havia encontrado seus limites. A ambição de superar Alexandre havia levado Roma a um ponto onde a manutenção do território se tornava impraticável. A saúde debilitada de Trajano e a realidade das rebeliões internas forçaram-no a um pragmatismo doloroso, deixando um legado de conquistas que, em parte, teriam de ser abandonadas para a estabilidade do império. Com sua saúde em franco declínio e a necessidade premente de garantir a estabilidade do império, Trajano tomou a decisão crucial de retornar a Roma. No entanto,
a jornada seria sua última. Ele deixou o comando das operações no Oriente para seus generais mais próximos, incluindo seu sobrinho neto e protegido, Públio Hélio Adriano, que já havia servido como seu legado e era visto por muitos como seu provável sucessor. Embora a adoção formal de Adriano como seu herdeiro tenha sido controversa e supostamente só tenha ocorrido post-mortem, ou nas últimas horas de vida de Trajano, com a influência de sua esposa Plotina, a escolha de Adriano para liderar a retirada e a sua proximidade com o imperador tornavam-no o candidato mais lógico para a sucessão. Apesar de sua condição física, Trajano tentou fazer a viagem de volta para a capital, talvez com a esperança de supervisionar pessoalmente a transição e a consolidação do império. Ele navegou do Oriente, parando na cidade de Selinunte, na província da Cilícia, na atual Turquia. Foi lá, em agosto de 117 d.C., que Trajano faleceu. A causa exata de sua morte permanece um tema de debate, mas a fraqueza de seu corpo, exaurido pelas campanhas e pela doença, finalmente o venceu. Ele morreu a milhares de quilômetros de Roma, sem ver novamente a cidade que ele havia engrandecido com suas obras e conquistas. Sua morte marcou o fim de uma era. Ele foi o último imperador a expandir significativamente o território romano e a levar as legiões a fronteiras tão distantes. Com sua morte, a política de expansão militar desenfreada de Roma chegou ao seu fim. Adriano, seu sucessor, que logo seria aclamado imperador, adotaria uma política de consolidação e defesa, focando na proteção das fronteiras existentes em vez de buscar novas conquistas. De fato, uma de suas primeiras ações como imperador foi abandonar as províncias recém-conquistadas na Mesopotâmia, reconhecendo a inviabilidade de mantê-las. O corpo de Trajano foi cremado e suas cinzas foram levadas de volta a Roma, um feito simbólico de grande importância. Elas foram depositadas na base de sua grandiosa coluna de Trajano, um privilégio raríssimo e uma honra que sublinhava seu status lendário. Era o único imperador a ser enterrado dentro do Pomerium, o limite sagrado da cidade de Roma. A morte de Trajano, embora longe de Roma e em meio a uma retirada, não diminuiu sua glória. Ao contrário, consolidou seu lugar na história como o Optimus Princeps e o último conquistador. Sua passagem representou o fim da era de ouro do expansionismo romano, mas seu legado de conquistas, administração e grandiosas obras públicas perduraria por séculos, servindo como um padrão de excelência para todos os imperadores que viriam depois dele. Ele havia levado Roma ao seu ponto mais alto e mesmo em sua morte, sua influência continuaria a moldar o destino do império. A morte de Trajano, em 117 d.C., não marcou o fim de sua influência, mas o início de sua imortalização. Seus restos mortais foram trazidos de volta a Roma com grande honra, e suas cinzas, um privilégio sem precedentes, foram depositadas na base de sua grandiosa coluna de Trajano, dentro dos limites sagrados da cidade. Este ato simbólico sublinhou sua estatura quase divina e seu lugar único na história romana. Pouco depois de seu falecimento, o Senado romano, em um gesto unânime de admiração e respeito, divinizou Trajano, concedendo-lhe o título de Divus Traianus. Ele se tornou um deus, um modelo a ser seguido, o epítome de um imperador bem-sucedido. O título que ele mais valorizava em vida, Optimus Princeps, o melhor príncipe, ganhou ainda mais ressonância após sua morte. Para as gerações futuras de romanos, e especialmente para os imperadores que o sucederam, Trajano se tornou o padrão de excelência. A saudação tradicional do Senado a um novo imperador, que sejas mais feliz que Augusto e melhor que Trajano, Felicior Augusto, Melhor Traiano,
ecoou por séculos, um testemunho da duradoura reputação de Trajano como o ápice da virtude imperial. Essa frase encapsulava a esperança de que os novos governantes não apenas tivessem o sucesso de Augusto, mas superassem a própria excelência de Trajano em caráter e governança. Sua memória foi cuidadosamente cultivada e celebrada. As conquistas de Trajano, especialmente a anexação da Dácia, foram vistas como o ponto culminante do poder militar e da expansão territorial romana. A coluna de Trajano, com seu intrincado relevo em espiral, serviu como um testemunho visual eterno de suas campanhas, uma prova de sua bravura e da eficácia de suas legiões. Era um lembrete constante da capacidade de Roma de subjugar até os inimigos mais ferozes e de expandir suas fronteiras a limites nunca antes imaginados. Além das conquistas militares, suas obras públicas monumentais, o Fórum de Trajano, os mercados de Trajano, os aquedutos, pontes e estradas continuaram a servir e a impressionar o povo romano por séculos. Elas eram símbolos tangíveis da prosperidade e da visão de Trajano, um imperador que não apenas expandiu o império, mas o enriqueceu e o embelezou. Cada pedra de seus edifícios falava de sua dedicação ao bem-estar de Roma e de seu povo, solidificando sua imagem como um governante que cuidava tanto da glória militar quanto da infraestrutura civil. O mais singular e duradouro aspecto do legado de Trajano é seu título não oficial de o último conquistador de Roma. Embora o Império Romano continuasse a existir por muitos séculos, nenhum imperador posterior a Trajano conseguiu ou sequer tentou uma expansão territorial em tal escala e sucesso. As conquistas na Dácia, e embora temporárias, na Mesopotâmia, marcaram a máxima extensão do território romano. Com a ascensão de Adriano, a política imperial mudou de expansão para consolidação e defesa, um reconhecimento tácito de que as fronteiras de Trajano haviam atingido o limite prático da governabilidade e da sustentabilidade. Trajano personificou o auge do poder romano e a crença de que o império era capaz de conquistar qualquer desafio. Ele era o modelo do imperador soldado, o pater patriae, pai da pátria, que liderava na frente, mas também o administrador que garantia a justiça e a prosperidade para seus súditos. Sua vida foi um testemunho de que a liderança por mérito, vinda das províncias, podia ser mais eficaz do que a linhagem aristocrática de Roma. Sua memória se manteve forte na imaginação romana, um símbolo de uma era de ouro. Em um império que eventualmente enfrentaria declínio e divisão, a figura de Trajano representava o que havia de melhor na Roma clássica: a força militar, a engenharia, a administração eficiente e uma liderança exemplar. Ele foi o imperador que ousou sonhar em superar Alexandre e, embora a realidade tenha imposto seus limites no Oriente, ele conseguiu expandir as fronteiras de Roma a um ponto que jamais seria igualado, deixando um legado de grandiosidade insuperável. Em última análise, o legado de Trajano é o de um imperador que levou Roma ao seu apogeu, tanto em termos de poder quanto de extensão. Ele não apenas deixou sua marca na história, ele se tornou a própria personificação do que um imperador romano deveria ser. Seu reinado é um lembrete vívido da capacidade de Roma de se reinventar, de encontrar novos líderes e de alcançar picos de glória que ainda hoje ressoam através dos séculos. Ele foi e permanece o último grande conquistador de um império que, sob sua tutela, parecia verdadeiramente eterno. Se você gostou dessa história, se inscreva, curta e compartilhe com alguém que não conhecia essa história. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima!